noite, pessoal. Mais um Bico do Corvo. Eu sou Anderson da Rosa, Termoia, e os crimes de verdade estão ao nosso redor. Chamo agora minhas queridas e amadas colegas de auditório, como diria Silvio Santos, por favor, se apresentem. Oi, aqui é a Isabel Cortez, a Ilana Casoy de Taubaté. Boa noite, eu sou a Débora e nada é mais humano do que o crime. Oi, eu sou a Samantha Calegari, eu nasci com Gil Gomes, cresci com Datena e hoje eu tô na Agente do Tarô. Tudo bem, gente? Oi, então, boa noite. Boa noite. Hoje o programa vai ser sobre True Crime, né? E o gênero True Crime, atualmente, ele é quase que majoritariamente produzido e consumido por mulheres. Atualmente podemos consumir esse produto em diversas mídias, né? A gente tem canais de YouTube, a gente tem podcasts sobre crimes reais, e a gente tem muitos livros, né? E atualmente essa produção está muito em alta, né? E o que se destaca, né, é justamente as mulheres, que elas aparecem tanto como produtoras, né, e pessoas que fazem esse trabalho, quanto as consumidoras desse produto. Então, o que eu queria discutir é como que estão as mulheres? E aí, como que é ser mulher e gostar de True Crime? E aí, nesse contexto, a gente chamou a Sam, né? A nossa querida Sam. A Sam é dos Agentes do Tarô, né? Que é um canal que trabalha com casos de crimes reais, né? E junto com o Ricardo Baratella, eles jogam para saber, para ver as questões do crime e tentar desvendar mistérios, né? Mas é um canal com uma proposta bem séria, que faz uma retomada, uma pesquisa, e por isso que eu queria discutir esse tema aqui com vocês, né? Então, boa noite. Vamos lá, então. Bom, a gente tem aqui no Brasil o Boa Noite, Verônica, não, Bom Dia, Verônica, que é uma produção brasileira, escrita por uma mulher também, que a protagonista que investiga é uma mulher, e na primeira temporada nós temos um caso de crime contra a mulher. Né? Então é um seriado que, quando surgiu no Netflix, foi aquele estouro, foi muita gente comentando sobre, fazendo resenha, tu abria o YouTube, era só o pessoal comentando a respeito, né? E fortalecendo o movimento, vamos dizer assim. Eu acredito que o True Crime, de certa forma, ele nos movimenta, nos mobiliza, e aí entra um pouquinho da psicologia, não só pela curiosidade, pela empatia em olhar para a vítima, né? Mas aquele desejo, como diria Freud, recalcado, de muitas vezes a gente se colocar nesse papel do criminoso, né? Daquilo que a gente não pode fazer porque existe todo um peso moral em cima, e aí a gente abafa aquele desejo mais selvagem, não deixa fluir. Mas é isso, vamos ouvir um pouquinho da Sam, que eu sei que consome bastante do crime, gosta bastante e tem muito para nos dizer também, e vamos indo nessa troca. Eu queria saber da Sam, como que ela começou com esse negócio de True Crime? Bom, antes, boa noite, obrigada pelo convite, meninas. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Se eu fosse homem, eu teria cuidado. Eu teria cuidado. Grandes consumidoras, né? Mentes brilhantes aí. Quantas mulheres criminosas a gente vê ao longo da história, não é verdade? Bom, respondendo a pergunta da Bel, eu cresci, Bel, ouvindo Gil Gomes, de verdade mesmo, né? Desde a minha infância, porque minha mãe era doida nisso. Minha mãe, se falasse assim, olha, tem um cara que morreu ali, ela pegava a vizinha e ia ver o presunto, como ela chamava. Gente, é um absurdo, né? Bem linguagem de notícias populares. Que, aliás, notícias populares era frequente em casa. Eu não sei se vocês... Quem é de São Paulo conhece, você lembra disso? Era aquele jornal que você, assim... torcia e exprimia, saía sangue. Então, eu cresci nessa realidade, né? Porque eu consumia o que minha mãe consumia, simples assim. Né? Nós não tínhamos hoje tantos canais, tantas emissoras, tantas propostas, né?
para consumir o que a gente tem hoje, né, com streams, enfim. E a minha adolescência foi com Datena, como eu bem disse, e eu sempre acreditei, sempre gostei, na verdade, de entender a mente, né? Não, para mim não era fascinante a morte em si, como é para grande parte das pessoas, mas entender o porquê que aquilo aconteceu, como que aquilo aconteceu, que eu acho que é o que desperta a maior curiosidade em todo mundo, né? Quando a gente fala em crime, quando a gente fala em coisas assim, tentar entender o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, e isso sempre me fascinou bastante. E quando a gente vem com agentes do tarô, a gente vem com essa proposta de como, onde, quando, utilizando o tarô para isso. Uhum. Então é aquela coisa, né? O começo a gente sabe, né, que é uma situação normal. O final a gente também sabe, que é um presunto, né? E aí todo o negócio é entender o que tem entre uma coisa e outra. Né? Entre o ponto A e o ponto B, entender o que aconteceu ali, né? Para desencadear, e talvez até o antes, sabe? O que desencadeou, qual foi o gatilho daquilo, o que fez com que aquilo realmente acontecesse. Será que aquilo podia ser evitado? Foi o que a gente trouxe em um dos episódios nossos, né, do Agente, né? Será que se tal pessoa, dentro dessa história, tivesse tido um comportamento diferente, o final poderia ter sido diferente também, né? Uhum. E como que funciona o canal? Vocês, quem que faz a pesquisa prévia, né? Porque... Nós dois, eu e Ricardo. Na verdade, a gente, como nós temos outras ocupações além do Agente do Tarô, a gente divide bem essas tarefas, né? Uhum. Então, a gente faz o cronograma, né? Faz a nossa agenda. Então, assim, nos próximos 3 meses, a gente vai ter um especial de desaparecidos, que é o que está rolando agora. Uhum. Serão 6 casos. Você cuida de 3, eu cuido de 3. Então, dentro disso, a gente faz o roteiro, a gente faz primeiro o trabalho de pesquisa, desenvolve o roteiro, faz os convites, desenvolve os vídeos, né, de apresentação. Quem faz o vídeo de apresentação e do convidado e do caso sou eu, né, edição, mas o texto da narração, quando é caso dele, ele que faz, quando é caso meu, eu que faço. Então, é uma tarefa muito bem dividida, né, porque a gente não tem uma equipe somos nós, e então a gente tem que dividir, né, porque o tempo dos dois é bastante escasso. E como que você sente o público de vocês, assim? É um público fiel pra caramba. Geralmente, quando eu assisto lives, começa, sei lá, com 10, aí sobe para 30, aí vai para 20, aí vai para 25. O nosso, se ele começa com 50, ele acaba com 48. Isso que é então, retenção, assim, hein? E é bem legal, assim, a gente não tem um público, nossa, 1 milhão de pessoas assistindo, não é isso, mas os poucos que assistem, acho que 50 pessoas assistindo um episódio, para um canal que tem 1000 seguidores, eu acho bastante coisa. Né? Ainda mais que é um público orgânico. Uhum. Agora, cada vez que o Anderson, que o Goya, ele faz uma coisa que eu perco totalmente, eu vejo a formiguinha, eu perco totalmente o foco do que eu tô falando, ele levantou a mão, ele quer falar. Pode falar, Goya. Fala aí, Goya. Não estamos te ouvindo. Agora Oi? Agora veio. E a pergunta para você é o seguinte, vocês estão mais preocupados com a quantidade de pessoas ou se vocês não tivessem ninguém assistindo, o programa saía de qualquer jeito? Né? Vocês estão fazendo isso pelo barato do programa ou pelo a chegar no mercado? Não, é muito gostoso fazer. Pode falar bobagem? Dá um tesão fazer o Agentes, sabe? Cada vez que tem um episódio, eu falo pro Henrique, tô nervosa. Pensar, que bom que você tá nervosa, porque eu também tô. Sabe aquela coisa do encontro? Né? Você se prepara para o encontro, do crush. Então, é todo aquele frio de barriga, toda aquela coisa gostosa. Então, é muito bom fazer. E a gente nunca sabe quantas pessoas a gente vai estar assistindo. Pode ser que um dia a gente tenha uma só. A Débora, né, que nunca falta, por exemplo. Não, e ainda assim o programa vai acontecer. A dinâmica de vocês. Porque é um público... Gente, eu sou a rata das lives. Eu adoro uma live, né? Me dizer que tem live, eu tô indo. Eu acho fantástico a dinâmica. Porque geralmente live tu vai ver o pessoal conversando entre si, mandando figurinha, ou comentando alguma coisa do assunto.
E ali, tu vê que o pessoal custa comentar, mas quando comenta é porque tá jogando. Então, traz uma dinâmica totalmente diferente porque a gente está acostumado a ver, seja YouTube, Instagram, Facebook. Sempre a dinâmica das lives costuma ser a mesma, né? E ali a gente tem outra dinâmica. O pessoal está muito concentrado, jogando junto. Entra todo mundo, no caso. Não é só quem está ao vivo ali, é quem está assistindo. Eu acho essa dinâmica fora de série, que o pessoal brinca quando começa a live. Ah, já mandei meu iFood antes, ou vou mandar meu iFood depois. Porque eles param tudo para jogar. Né? Eu acho genial. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu não consegui jogar junto, o que me frustrou, e aí eu me coloco enquanto espectadora também, me frustrou muito não poder jogar junto, porque eu tinha que ficar em cima especulando a leitura dos outros. Então, é legal. No episódio quinzenal do Agentes, as pessoas conseguem jogar junto, porque a gente tem tempo para isso, a gente tem um convidado, né? Agora, a gente tem o outro quadro, que é o Plantão Agentes, que é jogo rápido. Pá, 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 pá. O pessoal surtam, porque eles não dão conta de acompanhar a gente, né? Então, tem gente que fala assim, eu vou jogar o jogo deles, e ajuda a gente a ler as nossas cartas. Então, fazem o jogo deles, na leitura deles em cima das nossas cartas. É bem legal, é bem bacana. Eu curto muito, muito mesmo. Não, e um ponto que eu acho que a gente podia falar também sobre os casos, né? A gente vê que majoritariamente também, não só na produção, né, do material em cima de true crime, pesquisa, etc. A gente vê muitos casos que as vítimas são mulheres, né? A maioria dos casos acaba sendo, seja abdução, seja assassinato e outras formas, né? Eu não sei também como é que é o palavreado para a questão de podcast, se tem limite, porque eu sei que determinadas plataformas não aceitam alguns termos. Sim. Não tem limite, a gente precisa filtrar bem. A gente precisa filtrar bem. Então, você pode falar, vamos falar, caso de estupro, caso de necrofilia, né? A gente vê muito que tem, majoritariamente, as vítimas são mulheres. E aí eu queria jogar uma pergunta para nós todos, né? O quanto essa busca pelo true crime pode ser uma defesa, né? Uma maneira de perceber como acontecem os crimes, qual é o desenrolar desse movimento, como uma autodefesa, né? De eu observar, de repente, um parceiro que tem uma atitude de risco para mim, né? Para minha existência, e de repente eu poder reagir a isso. O que vocês acham, gurias? Posso começar? Claro. Então, no meu caso, eu não sei o que acontece, sabia? Eu vou ser muito sincera. Você estava falando agora, pensando se é uma defesa. Eu tenho a impressão que não é uma defesa, sabia? Porque eu gosto faz um bom tempo e eu comecei a assistir algumas coisas tipo da Atena, mas era meio solto, né? Aí teve uma época que tinha aquele Discovery ID, vocês assistem? Sim, Amo. Aí eu fiquei absolutamente obcecada naquele canal e passava o dia inteiro assistindo. Aí eu sabia a ordem dos programas, sabe? Os nomes, e todos eles têm uns nomes muito, né? Os nomes muito bizarros, né? Quem blá 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 com meu noivo. É sempre os nomes assim muito, né? Exagerados. E eu dormia assistindo aquilo, pra vocês terem uma ideia, né? E eu comecei a ouvir podcast foi só um tempo. Eu sou muito viciada em podcast. A minha principal... Eu não consigo assistir muito YouTube. Eu tenho dificuldades com o YouTube, inclusive. É um problema meu, porque eu não consigo fazer outras coisas assistindo o YouTube. Porque o YouTube você tem que parar, olhar para uma tela e estar concentrado. E a vantagem do podcast, para mim, é estar ouvindo e fazendo mil coisas, né? Então, eu consumo podcast, assim, de crimes, assim, numa quantidade, assim, inacreditável. E aí eu tava ouvindo umas pessoas falarem, não, porque tem gente que dorme, né, ouvindo true crime. Eu sou das pessoas que dormem. Eu também. Eu não tenho pesadelo. E eu não sei porquê, eu não sei, assim, não é porque é uma curiosidade, acho que é uma coisa, sabe, de gostar do detetive, sabe, gostar do Sherlock Holmes. E olha que interessante, Bel, que interessante. Eu detesto filme de terror. Eu não consigo assistir filme de terror. Né? Mas casos sobre crimes, eu adoro. Eu adoro, eu durmo, eu não sonho com aquilo, eu não tenho pesadelo, não me afeta. Né? Tanto esse dia, a minha filha perguntou para mim assim, mãe, mas isso não te afeta mesmo? Eu falei assim, não. Aí, uns dias depois, ela ia sair com umas amigas, aí eu dei umas dicas, né, instruções, né, aquele repeteco, né, aquela lista que a gente sempre dá antes do filho sair. Ela virou para mim e falou assim, depois você disse que o Agentes do Tarô não te afeta, né? Né?
Então, assim, quando a Débora traz isso, será que é uma forma de autodefesa? A gente não assiste para isso, mas acaba servindo para. Eu não assisto para saber me defender ou para saber identificar se o cara vai me matar ou se o cara vai... Né? Não é esse propósito. Ou como você pode desaparecer mais fácil com o cadáver, né? A gente não assiste pensando como que a gente vai, se a gente vai colocar num tanque de ácido ou se a gente vai... Isso, esses dias eu estava pensando nisso, inclusive, e falei assim, gente, aqui é impossível, porque a rua tem câmera, minha casa tem câmera, o mundo tem câmera. Seria muito difícil eu desaparecer com o cadáver se eu matasse alguém dentro da minha casa. Tem que fazer Olha o tipo de pensamento que a Elise está tendo já. Meu Deus. Eu lembrei da Elise Matsunaga. Mas sabe que... Não vi que você nunca tenha pensado. Não minta pra mim. Mas onde eu moro não tem câmeras, meu pátio é gigantesco. E eu ando plantando árvorezinhas. Então, se eu quiser matar alguém, eu vou pra aí, então. Vem pra cá, a gente faz juntos. Não, é muito legal, porque assim, o meu irmão, ele gosta de terror, ele também gosta de true crime, mas ele tem um horário limite pra isso, né? Diferente de mim, que também, eu entro madrugada, eu não perco sono. E durante o período da pandemia, eu retomei a minha vivência com os meus crochês e eu faço amigurumi. Se vocês não conhecem, são aqueles bonequinhos de crochê muito fofinhos, com os olhinhos gigantes. E aí eu fazia os meus amigurumis de fone de ouvido acompanhando os canais do YouTube que eu gosto de acompanhar. E eu não assisto eles, eu ouço. Eu gosto de ouvir as histórias sendo contadas. Tanto é que os canais do YouTube que eu gosto de acompanhar, geralmente eles têm uma narração muito boa, porque eu gosto do ouvir. E aí eu ficava ali fazendo meus bonequinhos, né? E fazendo bonequinho do Jack Stripador, do Ted Bundy, né? E aí meu irmão diz assim, quem olha essas fofuras na tua mesa, não imagina que tu faz elas ouvindo que matou, estripou, cortou um pedaço. Mas é sobre isso. E tá tudo bem. Exatamente. Eu também faço qualquer coisa, eu dirijo, vou para os lugares. Deixa eu jogar uma ideia aqui. Por exemplo, vocês falaram, a gente levantou aqui, vocês levantaram essa história da talvez defesa, ou distração, ou coisa do gênero. Na realidade, por exemplo, uma coisa que eu aprendi já na tenra adolescência é que eu sou movido a ódio. Então, na realidade, eu sempre pensei, eu já não tenho carteira de motorista, que se um cara me fechar, ou como já aconteceu uma vez em Curitiba, eu quase fui atropelado, eu tirei o motorista do ônibus pela janela. Eu sou alto, estava do lado do ônibus, o cara quase passou por mim, na hora que ele furou, eu puxei o cara pela janela para conversar com ele. Então, eu não posso ter carteira de motorista, porque eu, com certeza, nem isso e nem porte de arma, porque senão eu já estaria num episódio especial de crimes. Mas eu sempre me acostumei, por exemplo, a sair do trabalho e ir para o fliperama, na época que haviam fliperamas ainda, ali anos 80, para extravasar essa raiva. Então, você jogava um Mortal Kombat, você fazia você jogava esses jogos Tekken, jogo de tiro, etc., com a cabeça mais leve. Por exemplo, no PlayStation, eu gosto muito do God of War, que é ultra mega violento. Você joga uma hora, beleza, o problema do dia foi embora. Né? E será que as mulheres também não assistem um pouco? Porque aí eu quero chegar. O homem, ele vai muito para lutinha, né? Então ele adora assistir filme de lutinha, filme de arte marcial, Vingadores, do universo Marvel, etc. Né? Tudo é fazer lutinha, né? Agora, o universo da mulher me parece muito mais mental. Então ela se atiça mais com coisas que exigem o pensar. E aí acho que essa vibe do True Crime, ele faz isso, né? De você olhar para o outro, tentar entender o outro. É mais ou menos dessa linha? Eu acredito que sim. Por exemplo, quando eu assisto... Eu acho que você está com delay, né, Débora? Então, você não ouve quando a gente começa a falar, né? Quando eu assisto um episódio, do que for, né? Tem um canal muito bacana no YouTube de investigação criminal,
que traz os casos e debate com psicólogos. Então, eu vejo com este olhar, né, do entendimento, da compreensão, né, e olhar não só a vítima, mas também olhar o assassino. É isso que eu curto, chegar nesse entendimento. E não porque, nossa, olha que legal, quanto sangue, quanto... Não, não é isso. É só você buscar os tipos de mortes, né, que são cometidos por mulheres. Homem, arma de fogo, arma branca, mulher é veneno. Menos violenta possível. Aqueles casos que a gente lê no Lady Killers, que se eu não me engano é da Dark Side Books, de envenenamento, teve mulher que levou meses para matar o marido. A maior paciência do mundo. Não, eu ia comentar essa questão do estresse, porque realmente, assim, quando tu assistes a um acidente, por exemplo, numa estrada, tu tá dirigindo, viu o acidente, vai ter aquele momento de dar aquela freadinha para dar uma fofocada, ver como é que foi. Sim, para ver o que aconteceu. Né? O que aconteceu. Só que eu olho bem ao assim, mesmo tempo, é o olhar não olhando. Ou olhar mesmo, quem não tem problema com sangue e coisa. Mas aquilo ali te eleva o teu estresse, porque tu diminui tua velocidade com medo de repente, esse acidente ser algo que também possa te atingir. Só que aí, com esse processo todo dentro do teu corpo, o teu nível de cortisol sobe. E aí tu relaxa. E o mesmo acontece quando tu assiste um Gil Gomes, quando tu assiste o teu, sei lá, o teu Discovery ID, quando tu ouve o teu podcast favorito de True Crime, porque tu vai ficar num nível de tensão e muito possivelmente de nojo que tu tá ouvindo tão grande que aquilo ali vai te elevar ao estresse. E quando aquele episódio acaba, aquela sensação boa de liberei o estresse do dia, né? Então, a gente troca, vamos dizer, o videogame por um True Crime. Mas eu vou dizer, eu também sou do time do videogame. Eu tenho paixão de pegar ali, jogar ali uma horinha e meia do meu Diablo 3, o meu Skyrim também é maravilhoso, libera todo o estresse do dia. Eu sou mais do tipo que gosta de ficar ouvindo e jogando um joguinho, tipo um quebra-cabeça, um jogo de paciência, sabe? Eu fico ouvindo e jogando, entendeu? E aí eu fico meio que, ao mesmo tempo, fazendo duas coisas. Porque isso me ajuda a me concentrar. Enquanto eu tô jogando, eu tô mais concentrada do que se eu estivesse olhando pra tela. Por isso que eu tenho esse problema com tela. Que tela sempre me faz, sabe? Eu perder a concentração, assim, muito fácil. Sim, eu já passei da fase do videogame. Passei da fase do videogame. Eu gostava muito de Tomb Raider, sabe assim? De luta também eu gostava bastante. E hoje o que eu jogo é no celular, né? Baralho no celular. E quando eu tô muito ansiosa, que aquilo dá uma baixa meu nível, né? Porque eu coloco minha concentração num outro lugar. Mas é batata para mim. Estou muito ansiosa, é jogo. Agora, nervoso, essas coisas, eu não fiz essa ligação, né? Na verdade. Eu estava pensando quando a Sam falou do Gil Gomes. Esses tempos eu assisti um seriado baseado não é um seriado, é tipo um documentário, mas ele é seriado, que saiu na Netflix, que é Bandidos na TV, ou Criminosos na TV, que conta a história de um programa tipo Gil Gomes. É Bandidos na TV, né? Bandidos na TV. E, gente, o que era aquilo? Os caras tinham... Nunca se provou, de fato, mas tinha muitos indícios de que o apresentador do programa ele fosse envolvido com alguns grupos criminosos. E aí era incrível que o programa entrava no ar e eles pegavam os melhores ao vivo. O repórter estava sempre muito perto de onde acontecia o crime, então era comum eles apresentarem gente agonizando, sabe? Coisas bem graves mesmo. Assim, hoje em dia tu pensa, isso na TV dos anos 90, né? Que tudo podia, né? A censura não era, não tinha um bom senso. E aí eu fiquei pensando nisso também, e era um programa com altos níveis de audiência, né? E a gente começa a se questionar até onde vai a selvageria do ser humano, né? E os conceitos de moral também, que tu vê ali alguém morrendo na TV e tu fica sentado na frente da TV vendo, como se fosse um filme.
Isso não Então, assusta? a gente fez um podcast que vai ao ar em breve sobre o Batman. E se vocês não leram, eu aconselho a lerem O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Né? E ali uma das coisas que ele coloca é assim: hoje se mata muito porque é muito fácil. Né? E aí fica aquela coisa: até que ponto você tem nessa TV realidade a indução realmente da violência, de você estimular as pessoas a olharem, como você disse, de repente, ué, como é que o cara está lá do lado, então o repórter estava comprando pão na panificadora que vai ser assaltada, né? Então é uma coisa aí meio esquisita, né? Mas tudo bem, agora pô, todo dia pelo menos uma matéria, né? Alguma coisa fica no ar. E aí lembra também outro quadrinho que é muito legal, que é Punk Rock Jesus, que eles faziam um reality show sobre a segunda vinda de Cristo, né? Então eles têm a Virgem Maria, que daí vai dar a luz ao menino Jesus, tudo filmado e gravado, e a infância dele é toda assistida. E até que ponto, assim, porque uma coisa é esses ID investigation, que normalmente eles pegam cold case, pegam casos famosos ou, né, coisas que estão rolando ali no noticiário e que chamam a atenção do público. Agora, outra é a crônica policial. A crônica policial é um problema, né? E até onde isso nos acostuma com a violência? Por exemplo, esses programas que são, sabe, quando tem um repórter dentro do carro de polícia e aí você fica vendo sabe, a sirene e aquela confusão. Esse geralmente eu não gosto, é estranho, né? Eu gosto da historinha, eu gosto, é bem aquilo que vocês estavam falando. Eu não gosto do sensacionalismo também. Isso eu não gosto curto. eu gosto do mental, entendeu? Eu gosto de pensar nas coisas, falando, nossa, aí o fulano faz não sei o que, aí o fulano faz não sei o que lá. E aí como você construía, pensar como o cara era esperto e como que, sabe? Você começa a meio que imaginar como seria um crime perfeito, né? Que nem o que a Sam tá falando, que você começa a pensar, então eu não posso, então eu vou ter que... não pode ser aqui. Tem que começar aqui. Tem que desligar a câmera muito tempo antes, aí tem que tirar com, sei lá, com malas de viagem. Nossa, que nem conheço Elise, uma né? história dessa. Elise, pois é. Eu ontem tive um caso que eu fiquei horrorizada com a perversão. Eu não me lembro o nome do assassino, mas eu depois posso comentar o canal do YouTube que eu assisti, que o cara, ele cometia crimes, e aí o título do vídeo era algo bem sensacionalista, como eu chamando o assassino de carente, né? Porque ele arrumava parceiros sexuais na noite, e aí ele acabava matando essas pessoas porque ele não queria ficar sozinho depois. E ele ficava com o corpo das vítimas por muito tempo. Ele dava banho, aí ele escondia embaixo dos tabuões da casa, e aí ele dava banho de novo, deitava na cama junto, sabe? E o quanto aquilo era repulsivo, né? Até que a vizinhança sentiu um cheiro estranho, teve aqueles entupimentos clássicos que chega o encanador e descobre que... Daí tu fica pensando na vivência do dia a dia, né? Quantas pessoas podem estar nesse momento na tua vizinhança escondendo coisas que ninguém imagina, né? No sentido ninguém faz do ideia. Então, aqui em Campo Mourão teve um caso de um cara que estuprou e matou 2 alunas no colégio. Ele era caseiro do colégio, se não me engano, e esquartejou e escondeu os corpos no forro do colégio. Tá? E aí, a hora que começou a feder, daí que apareceu a polícia e foi um Deus nos acuda. Que horror! Me causa uma certa repulsa. Você sabe, o cadáver em si me causa repulsa. É engraçado que a história, o acontecimento, como foi, né? Entender a mente do criminoso, o que aconteceu antes, para tudo sair daquela forma, isso me fascina. Agora, quando eu penso no cadáver, por exemplo, né, no corpo, é uma coisa que me causa muita repulsa.
Sabe, o Anderson, Então, o Goya fala assim, o cheiro, eu já sinto o cheiro, já me embrulha o estômago, né? Então me causa muita repulsa mesmo. E tem gente que gosta de ver o próprio cadáver, né? Isso para mim é patológico, mas enfim, né? Enfim, gente que Ai, mas consome não esse te bate? conteúdo também, a gente vê no Instagram, tem um Instagram que eu acompanhava um tempo, que era o CSI Paraibano, e ele é um perito, e ele tira fotos nas situações de crime, não das vítimas, obviamente, mas, por exemplo, de um sapato que ficou para trás, de um café que ainda estava quente na mesa quando eles chegaram para fazer a perícia, né? São fotos bem sutis, e aí vem o texto onde ele vê tipo uma crônica mesmo, bem poética, bem bonitinha, mas contando, narrando a história daquela morte. Não, Então, mas é um isso é perfil que chama interessante. muita gente e que cresceu muito rápido. Porque o cara, quando eu comecei a seguir, ele tinha 800 seguidores. Em questão de 2, 3 meses, o cara agora, eu abri o Instagram para ver, ele tá com 12 mil seguidores. Uhum. Então, o quanto as pessoas buscam por isso, né? Consumir Sim, mas essas porque informações. isso mexe com o imaginário. A partir do momento que ele coloca ali a xícara de café, o sapato, isso mexe com o imaginário. Nossa, o que aconteceu? Diferente de você ter o corpo ali mutilado, né? O sangue nas paredes, é diferente isso. Acho que as pessoas gostam, tem os que gostam de ver a mutilação, mas eu acho que tem aqueles que, como disse a Bel, né, a mente, o que mexe mais com a minha cabeça. O que mexe mais com a minha cabeça? Que estimula mais a minha mente? É isso, é ver o sapato e não o corpo. Mas, por exemplo, Sam, quando tem um caso que nem... Sabe o caso lá daquele que inspirou o filme lá da Serra Elétrica? Alguém entende de filme de terror? Eu não entendo. É o Não, Maníaco da filme Serra de terror Elétrica? não é Enfim, minha praia. a história lá do cara que usava a pele para fazer produto, pele humana, que no final deu no filme lá do Silêncio dos Inocentes, né? Que é o cara que usava pele humana para forrar abajur e não sei o que e tal. Aí não te É o desperta... Jeffrey Dahmer. Não, não é o Jeffrey Dahmer. Dahmer. Não, o Jeffrey Não? Dahmer é o que comia. O Jeffrey Dahmer, ele comia, congelava. Então foi ele que deu o Silêncio dos Inocentes. Ele também, é porque são vários. O Silêncio dos Inocentes é baseado em vários casos, né? Não. Quem insistia com peles era Ed Gein. Isso. O Ed Gein, isso. E aí tem um ponto que você começa a falar, mas como será que era essa bolsa feita de pele humana, sabe? Às vezes me bate uma curiosidade desse tipo, sabe? Mas ele tinha, sei lá, um abajur feito de não sei o que. Aí você fala, como será que era esse abajur? E aí eu acabo caindo nessas procuras, entendeu? Eu não vou procurar, entendeu? Não, eu acho que você precisa de um psiquiatra. Brincadeira. Isso me causa repulsa. Interessante. Isso me causa repulsa, Uhum. Então talvez eu precise de um psiquiatra. Eu acho que você precisa tomar uns remedinhos. Mas no resto... Mas é engraçado, né? Porque aí quando, por exemplo, um caso como... Eu gosto muito do caso. Temos uma sociopata entre nós. Eu acho bem interessante o caso do Jeffrey Dahmer, que vocês estavam falando também, né? Mas ele é um caso que me dá muito mais nojinho, sabe? Que o negócio de guardar na geladeira, guardar como comida, entendeu? Porque o outro, ele tá usando o cadáver como ele pega a pele, né? Faz um negócio meio curtido, né? É uma relação diferente do que uma pessoa que vai... eu não vejo diferença não, cara. Desculpa aí. Mas o cara tá com comida. Não, diferença não, tem do mesmo jeito. Uma prateleira com queijo, outra prateleira um braço. Aí isso me deixa meio passada. Aí você tá assistindo Big Brother com o abajur de carne humana, né? De pele humana do seu lado. É o abajur cor de carne. O abajur cor de carne. Quem sabe? Ai, me incomoda muito sangue. Sangue me incomoda. Eu penso em, tipo, a Elizabeth Bathory, que foi, né, uma das grandes serial killers femininas, que matou não sei quantas virgens para tomar banho no sangue das virgens e rejuvenescer. Aquilo me noja. Só de pensar me dá um embrulho. Mas é porque a minha relação com sangue realmente é problemática. Mas os outros casos eu acho que eu nem chega perto, gente, porque tudo tem um cheiro mais estranho. Eu tenho arcadas, né? Então, eu não poderia ter um vizinho com um caso assim, porque eu morava numa vizinhança que tinha um cemitério de animais. Eu me criei numa vizinhança assim.
E às vezes o pessoal não enterrava direito e o cheiro vai chegar no verão, principalmente. Eu era a vizinha que passava com saco de areia para botar mais areia em cima. Não interessava onde tinha sido, porque eu não aguentava pisar na rua e sentir o cheiro. Era uma coisa que me fazia mal. Né? Então, eu acho que, para mim, é só a história mesmo. Eu gosto das histórias, mas pensar, entrar nesses contextos. Mas eu confesso que eu tenho bastante curiosidade de conversar com alguém que tenha cometido um crime desses. Inclusive, eu já estive no Instituto Forense daqui de Porto Alegre, que é o lugar onde se internam os criminosos de ordem patológica. Né? Na realidade, é uma prisão hospital, vamos dizer, não parece uma prisão. E nessa visita que a gente fez, conhecemos várias pessoas e teve um caso que eu vou ter que contar aqui porque eu acho fenomenal. Tinha um senhorzinho, eu não me lembro o nome dele, eu vou chamar ele de Carlos, tá? E aí o seu Carlos chega no nosso grupo, um monte de estudantes de psicologia, e ele chega e diz assim, eu tenho 46 anos, eu duvido que vocês vão saber fazer o que eu faço. E aí ele abriu um espacato na nossa frente, né? Quando ele se levantou de espacato, todo mundo bateu palma, né? Porque todo mundo já notou que ele tinha alguma questão. Aí ele declamou poesias para nós, muito lindamente, super teatral. Ele cantou Roberto Carlos. Foi lindo de ver, né? E aí ele dizendo que gostava muito de onde ele estava, mas ele mesmo, assim, espontaneamente, a gente só ficou acompanhando porque nós tínhamos sido orientados a não fazer perguntas, poderíamos conversar sem perguntas. E ele contou um pouquinho da história dele, que ele morava na rua e que agora ele estava naquele lugar que as pessoas cuidavam bem dele, ele era bem alimentado. Aí ele batia na barriga e dizia, eu fiquei até mais gordinho. Todo mundo amou o Carlos, assim, maravilhoso. Aí quando nós voltamos para dentro do instituto, para a parte profissional ali, onde ficam os profissionais que atendem e os policiais que trabalham ali, uma das meninas perguntou para a psicóloga, por que o seu Carlos, tão querido, está aqui dentro? E aí a psicóloga nos contou que o seu Carlos era uma pessoa em situação de rua e que ele tinha com alcoolismo e que ele é um esquizofrênico clássico da cartilha, né? E na situação ele estava em surto. E aí ele estava dormindo no lugar onde ele costumava dormir, chegou um casal para oferecer para ele uma sopa, aquele pessoal que trabalha com alimentação, do pessoal que está em situação de vulnerabilidade. E aí ele foi acordado muito repentinamente, ele não estava esperando, eu acho, e acabou se assustando. E ele agradeceu, disse que não queria sopa, mas aí o casal disse, não, a gente vai deixar aqui para quando tu quiseres comer, não te preocupa, é só para tu não ficar com fome. E aí eu disse que eu não quero. E disse que ele tinha perto dele sempre um sarrafo que nos foi um pedaço de pau. Uhum. E ele pegou o sarrafo e ele bateu o quanto ele conseguiu, até que a polícia chegasse, ele não parou de bater. Uma das pessoas ele conseguiu matar e a outra pessoa ficou em estado grave, porque não sei em quem ele bateu primeiro, isso daí a gente não conseguiu descobrir, mas uma pessoa tentou proteger a outra ali e ele surtado. Mas aí foi um surto psicótico, né? Foi um surto psicótico, mas aí tu imagina a situação da pessoa fazer tudo isso, né? E aí tu conversa com a pessoa e tu não diz, um monte de pessoa. Então a questão psicológica realmente pesou bastante ali. Mas é chocante tu imaginar que uma pessoa tão querida, tão fofinha, como ele se mostrou para nós, teve essa capacidade. E diz que ele assume o crime dele, né? E ele assume a culpa dele abertamente. Para nós, claro, ele não falou nada, porque eu imagino que eles também devam ser orientados, quando tem essas visitas, a não comentarem. Mas é pesado. Eu queria entrevistar o Pedrinho Matador, mas o Ricardo me proibiu. Eu gosto da história do Pedrinho Matador. Pedrinho Matador, cara. Porque eu acho ele interessante porque tem um aspecto, né, meio... Além dele ser meio doido, né, mas ele tem um aspecto social, né, que você vai lá, ele é meio uma espécie de um assassino, mas um pouco uma coisa meio Robin Hood. Ele é assassino, né? Ele é serial killer, né? Mas ele tem uma coisa meio Robin Hood, meio justiceiro. É justiceiro, é um serial killer justiceiro, é tipo um Dexter. E agora ele virou, né, youtuber, eu não sei se vocês já viram os vídeos dele. Sim.
E aí ele fica falando não sei o quê, porque tinha 2 meninas se beijando, não sei o quê, tinha um povo estranhando, aí eu fui lá brigar com o povo que tava estranhando. E aí você fica imaginando, imagina você tá fazendo alguma coisa errada na rua, aí Pedrinho, o matador, vai te dar uma lição de moral, é tipo, meu Deus, não, né? Eu queria muito entrevistá-lo, trazer para o programa, mas o Rick não deixou. Por quê? Né? Porque ele falou, se vai que a gente faz alguma pergunta que ele não gosta, e o cara sabe onde você mora. Acho que sendo educado e simpático com ele, eu acho que ele não parece ser uma pessoa que vai matar de novo, né? Não sei, a minha impressão. Eu não botaria minha mãozinha no fogo. Eu não botaria a mão no fogo pelo Pedrinho. Eu não boto por ninguém, aliás. Eu não boto por ninguém. Eu acho muito complexa essa tradição que o brasileiro tem de acabar botando o assassino no pedestal depois de algum tempo, porque o Pedrinho Matador ele tá fazendo Bruno? Simples assim, Bruno. O quanto a gente permite, né? Perdoa fácil. Eu acho complicado tu ter esse tipo de postura. Acho até que por um lado o Ricardo tá certo, até porque será que vocês iam jogar tarô com o Pedrinho? Era para jogar tarô mesmo. Era para jogar tarô. O que você queria? Que questões? Aí o Pedrinho pergunta. Sei lá, cara. Eu acho que a ideia o bacana do quando a gente traz algumas questões no programa é de rebater os fatos que se tem. Né? Então, provavelmente seria assim. Por isso que o Ricardo não topou. Assim, você vai bater de frente pro cara, falar, não, você tá mentindo. Não vai dar muito certo. É complicado. Aí ele pergunta, vou pro inferno, né? Aí sai lá uma cara do diabo, aí fala, vai não, pro céu. Vai pro céu dos assassinos. Mas assim, eu acredito, né, que toda e qualquer pessoa que comete um tipo de crime bárbaro assim tem algum desequilíbrio mental, tem alguma patologia mental. Uma pessoa em sã consciência, né, numa saúde mental privilegiada, eu dificilmente faria isso. Mesmo num acesso de raiva, talvez. Acho que no acesso de raiva poderia, sim, tentar machucar o outro, mas num determinado momento pararia ao ver o risco, sabe assim? Diferente do senhorzinho Carlos aí, ele estava num surto psicótico, né? Ou seja, ele tinha um desequilíbrio, né? O que a gente estranha no final é muito mais um caso, tipo, sei lá, Nardoni, assim, sabe? Então, cara, você sabe que esse é um dos casos que eu gostaria muito de fazer. Porque eu não acredito. Eu não acredito que tenha sido pai. E, da forma que foi dito. Eu não acredito. Você acha que foi quem? A madrasta? Então, tem muita coisa aí que... Olha só uma... Na época que aconteceu tudo com a Nardoni, minha filha tinha a mesma idade que ela, né? Então, ela já entendia algumas coisas, né? E viu o que estava acontecendo, não sei o que, não sei o que lá. E um dia minha filha ficou puta da vida comigo, porque eu não deixei ela fazer alguma coisa. Ela falou assim, quer saber? Qualquer hora eu me jogo da janela, ela falou desse jeito, só para você ir presa. Então, não preciso falar mais nada. Né? Então, eu tenho minhas dúvidas com relação ao caso Nardoni. Tenho muitas dúvidas com relação... Porque não me parecia ser uma criança fácil também. Criança nenhuma né? Meus filhos também não eram. Então, não estou dizendo que ela se jogou, tá, gente? Só para... Mas eu acho que tem muita coisa aí que não aconteceu como foi dito. Ficou meio escondida. Não aconteceu como foi dito. A verdade não é essa. Na minha opinião. Será que vai ser desvendado ou encontrado novas pistas que nem o pessoal do Jamage? Desculpa, falhou no final. O caso Evandro. Do Evandro. Então, do Evandro era um caso que a gente ia trazer. Mas será que não é um caso similar? Que, de repente, todo mundo tinha que achar um culpado e encerrar o caso de uma vez? Então, normalmente, o que eu tenho visto, Goya, nas minhas pesquisas, não só para trazer para o programa, mas por curiosidade, por interesse mesmo, muitas vezes isso acontece. A polícia precisa dar respostas para a sociedade
Por exemplo, teve o caso da menina Beatriz, né? A menina Beatriz, ela foi assassinada 8 anos atrás durante uma festinha na escola. Não se deu destaque nenhum para esse caso, né? Cagaram para a mãe, cagaram para a família, cagaram para o caso. Aí a mãe fez uma caminhada de mais de 700 quilômetros até a capital do estado, não sei o quê, ganhou visibilidade da mídia. Em uma semana descobriram o DNA do assassino. Será que descobriram mesmo? Ou será que eles só precisavam de um culpado? Porque estava 8 anos o bendito DNA na faca. Por que isso, sabe? Então, eu acho que tem muito disso. Tem muito isso. Alguns outros casos, né? Teve um caso de acho que nos Estados Unidos, de uma moça que ela morreu, e quem foi dada como culpada foi a namorada da mãe, porque a filha era contra o relacionamento, então aquela parada toda. Quando o corpo da menina foi encontrado, tinham várias bitucas de cigarro em volta do corpo, né? Pegaram o DNA dali? Não pegaram o DNA dali. Só que não identificaram, era um DNA de homem. Só que, assim, todas as provas que tinham contra a mãe, a namorada da mãe, eram circunstanciais. Nada colocava ela na cena no crime, mas fazia sentido que ela fosse culpada. Uns 10 anos depois, encontraram outro corpo de uma outra menina, com bitucas de cigarro em volta. Bateram no banco de DNA, era o mesmo DNA dos 2 crimes. Nisso, a namorada da mãe ficou presa por 20 anos. Então, é complicado. Eu acho que é muito comum isso acontecer. Não só aqui no Brasil, mas fora também. Precisamos de um culpado. Tó. Mas aí não vem aquilo, desculpa, Bel, mas não vem aquilo que a gente sempre reclama aqui, todo mundo aqui dá aula, de, por exemplo, a preguiça do pesquisar, a preguiça do ir atrás, isso vai dar um trabalho. Eu acho que é mais incompetência do que preguiça. Mas eu não sei, sabe, eu acho que a preguiça, ela tem um fator preponderante aí, até porque eu acho que as pessoas em grupo fazem alguém aqui está afim de ir lá? Cara, hoje não, eu não. Deixa lá. O que tem aí na bola da vez, né? Na época do Orkut tinha uma piada que a polícia daqui, o banco de dados de criminoso era o Orkut, né? Então eles iam na cena do crime e daí diziam assim, agora vamos consultar o banco de dados da polícia, e abrir o Orkut para ver a informação do ladrão, né? Como tem hoje, né, os bandidos que postam foto de arma, postam crime, né? Então, assim, eu vejo muito isso, sabe? Por exemplo, tem algumas coisas, e eu falo, assim, inclusive com funcionário público, do que a gente vê no próprio funcionalismo público, que às vezes, assim, cara, isso aqui é tão óbvio, né? Você viu, por exemplo, uma coisa, né? É proibido você vender aula, sublocar aula. Então, por exemplo, você e a Bel dão aulas no mesmo colégio, e daí você diz, pô, não posso dar aula. Bel, faz o seguinte, dá essa aula para mim, eu pago para você. Ou, eu tenho mestrado todo sábado, então as aulas de sexta para mim me complica porque eu tenho que ir para outra cidade. Você não pega minhas aulas da sexta e eu pago para você o valor dessas aulas? Tá? E, por exemplo, no Estado havia, tempos atrás, não vou precisar o tempo para ninguém dizer qual governo que isso aconteceu, mas daí alguém levantou essa lebre e falou assim, vamos apertar o pessoal. E aí o pessoal começou, né? Por exemplo, como que acharam isso? Justamente quem tinha cursos, você ia ver o mestrado do cara, presencial em outra cidade. Mas você tinha 40 horas no estado. Como é que você tem 40 horas e vai para outra cidade? 40 horas é 5 dias por semana. Né? Então, como é que você ia para outra cidade? Né? Então, sabe, é que fulano lá no colégio ele sumiu minhas aulas. Pô, e você pagava essas aulas? Então, eu não posso falar, porque eu vou comprometer o outro. E, às vezes, trazendo isso para a questão do caso, para não poder falar ali, que ela já levantou a mãozinha, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Você tem que investigar, se diz, cara,
que nesse caso da menina que você citou, alguém fuma. Como é que na cena do crime achou bituca de cigarro e ninguém foi investigar? Como é que, né? Por que de repente, quando saiu na mídia, foram investigar e aí viram que tinha DNA, achamos aqui o exame de DNA? Isso tinha que ser a opção número 1. Sim. E não, então, por isso que para mim é incompetência. A preguiça, para mim, num caso, é incompetência. Eu discordo de vocês Mas dois. é institucional, né? Eu discordo de vocês dois. Eu acho que talvez não seja nem preguiça, nem incompetência. Eu acho que é uma coisa, às vezes, de muito volume de trabalho, né? E aí, no final, você tá com aquele monte de casos do crime, sei lá, quem trabalha com isso, né? Um monte de casos e você acaba não pegando a fundo certos pontos, né? Eu lembrei daquele caso daquele Don't Fuck with Cats, eu não sei se vocês assistiram. É uma série do Netflix. Don't Fuck with Cats, só o meu inglês, né? A professora de inglês ali. E aí a história, né, de um cara que filmava e postava na internet matando o gatinho, né? E aí a galera foi ficando puta até o dia que ele cometeu um assassinato e filmou e postou na internet, né? E aí não foi polícia, não foi nada. Foram só as próprias pessoas que foram... as próprias pessoas que foram investigando o caso e procurando, sei lá, elementos. Por exemplo, na filmagem aparecia um posto de gasolina. Aí estava nevando. Aí eles foram conseguindo geolocalizar. Aí descobriram qual era o apartamento. E no final foram as próprias pessoas que conseguiram, não foram, foi um grupo, né? Um grupo de pessoas, eu acho que no Orkut, é uma história antiga essa. Foi uma pessoa que conseguiu desvendar o crime, né? Graças a pequenos elementos, mas não foram detetives assim, oficiais, né? Não foi gente, não sei como seria a palavra certa, seriam, sei lá, profissionais mesmo, foram pessoas. Sim. Débora? Não, eu ia entrar no mesmo ponto do volume, porque, por exemplo, esse tempo eu fiz uma pesquisa sobre a questão da violência contra a mulher para um trabalho acadêmico e a gente descobriu que a demora relacionada aos crimes contra a mulher, seja ele um caso de Maria da Penha ou feminicídio, demora muito porque o volume de chegada de casos e denúncias é gigantesco. Então, a gente pensa numa polícia que está recebendo, né, no caso da Polícia Civil, é caso de assalto, é caso de crimes menores que estão acontecendo, assalto a ônibus, invasão de domicílio, etc, etc. Alguma coisa vai passar. E quando tu pega um caso de crime grave, como um assassinato, né, pô, tinha o DNA na faca. Só que tu pega a polícia brasileira, e aí acredito que isso aconteça em outros lugares do mundo também, porque temos comentários sobre N casos que aconteceram em situações similares. Mas, por exemplo, a gente fala da Ilana Casal enquanto autora. Incrível, o trabalho dela é incrível, mas por que é incrível? Porque ela consegue entrar em cenas de crimes que só a polícia e os peritos podem entrar. Pega o caso daquela menina famosérrima, esqueci o nome da guria, Christopher. Ela estava na cena do crime junto com a polícia e com a perícia. Aí eu te pergunto, e isso tudo, esse aparato todo de gente, isso não polui uma cena de crime? Isso não acaba corrompendo e atrapalhando na investigação? A gente tem agora o caso Henry, que está um embolamento na justiça, porque eu não só gosto de casos criminais, mas eu gosto de assistir os júris. E aí eu estou acompanhando o caso do Henry. O padrasto ainda não fez a sua fala, né? Porque a família, muito empoderada, está conseguindo contornar a justiça. Já rola até o papo de que a juíza muito possivelmente será retirada do caso. E um caso que as provas que são comentadas no júri por policiais que atenderam o caso, enfermeiros, médicos, a própria mãe da criança, que ainda acoberta um bocado esse padrasto, que já nem é mais o relacionamento dela, mas ela segue fazendo ele o príncipe encantado, é um caso que tu tem provas que tudo que poderia ser feito foi feito, e ainda assim não chega nunca ao ponto final. Já vai para 1 ano que esse menino foi, sofreu esse... Fez 1 ano, agora em março. Eu não sei nem dizer se foi assassinado, se não foi assassinado. Para mim, ele foi morto, foi uma situação de abuso extremo. Mas eles estão tentando jogar para medicina.
talvez as manobras que foram feitas na criança por muito tempo. Então, é interessante nesse caso em específico, Deb, que tem um vídeo, não sei se você chegou a ver, né, na íntegra, um vídeo do menino no elevador já desacordado, com o olho semi-aberto, ou seja, ele é claro e pálido. Ali é claro que aquela criança já estava sem vida. Só que a mãe diz que a criança chegou com vida ao hospital. Só que existe algo na lei também que faz com que algumas imagens não sejam aceitas, né? Então, isso é bem complicado. Mas o depoimento dela durou quase 11 horas. Levei 3 dias para assistir. Mas ela comenta, ela é perguntada várias vezes, ela é inquirida várias vezes, tanto pelos advogados quanto pela promotoria, se ela viu que o filho estava ou não respirando, e ela diz que não se lembra, que ela só ficou muito preocupada que o menino não respondia. Imagina que como mãe não vai observar a respiração do seu filho numa situação extrema. Que é a primeira coisa que você faz, visto que neste vídeo, né, o padrasto faz uma respiração boca a boca nessa criança. Ou seja, eles sabiam que essa criança não estava respirando. Exato. E a mãe muito calma, muito tranquila, segurando a criança no colo, no elevador, o padrasto vai lá 3 vezes e assopra, criança pálida, olho semi-aberto, sabe assim? É complicado. Como que uma prova dessa não pode ser aceita num tribunal? Não é? Bastaria isso. Bastaria isso. Sim, encerrava o assunto de uma vez. E aí a questão seria descobrir de fato o que aconteceu. O que aconteceu para chegar nisso, exatamente. Porque a mãe sabia. Essa mãe acobertar tanto é um tanto quanto preocupante o que pode ter acontecido ali dentro. Uhum. Muitas vezes... Oi? É que aí entra a milícia, né? Entra outros componentes que acaba sendo, né, um poder paralelo, né? A gente não sabe realmente o que está rolando, né? Eu lembro do caso do Evandro também, que teve um componente político, né, envolvido muito grande, né? Que quem foi acusado do assassinato foi a filha do prefeito, né? A esposa é a filha do prefeito, né? Uhum. Então tem um componente, né, de querer derrubar o adversário, entendeu? Então talvez nem era buscar uma solução rápida para a população para dar essa resposta, né? E ao mesmo tempo, né, ter uma solução política. Então a gente nunca sabe direito se é mesmo, se não é. Aí no caso aí do menino Henry, né, o cara era deputado, o pai é famoso, né? Então aí a situação toda fica muito complicada, né? A gente nunca sabe se realmente a justiça vai ser feita ou não, né? Caso Evandro, eu até conversei, o Ivan, aquele anticast que tem no meu canal do YouTube, o anticast sobre anjos e demônios, Goethe e tal, foi o Ivan que fez comigo. Então, eu conheço o Ivan há muitos anos. E daí, eu comentando do caso com ele, assim, para mim, ainda tem coisa embaixo disso aí. Não estou dizendo que foram elas, né, mas coisas que permanecem, né? As crianças sumiram, não só ele, teve mais um menino que sumiu, o Leandro, né? E assim, eu lembro muito da época, e tinha muita coisa rolando em paralelo, que inclusive, eu acho que o Ivan comenta durante ali os episódios, a própria Celeste, que é jornalista que cobriu, que aparece lá não sei se vocês viram o seriado, né, o documentário, mas ela fazia tai chi comigo, então eu conheço alguma daquelas pessoas ali de perto, né? E assim, eu acho que ainda está mal contado, sabe? Uhum. Mais do que, tem coisas que são mais do que prova circunstancial ali, e às vezes você corre o risco de ser um outro caso similar ao caso lá daquele jogador americano lá, como que é o nome dele? Aquele que matou a esposa e ficou super famoso. O.J. Simpson. O.J. Simpson, né? Que na verdade ele tripudiou porque a cena do crime foi contaminada.
Foi. né? Foi contaminada. Então, assim, pode ser que não tenham sido elas, mas pode ser que seja alguém do contato delas, pode ser alguém que... Guaratuba é um ovo, gente. Guaratuba é um ovo. Você assistiu o último episódio? Assisti aquele que saiu pela Globoplay? o e aí episódio extra. Aí tem um menino que conta que ele foi sequestrado na mesma época, que ele era um dos meninos desaparecidos, e que aí tinha um sujeito que era uma espécie de um carroceiro que levava e tal. Olha o spoiler, né? Eu contando. Bom, spoiler no caso de bilhões de anos, né? Mas aí começa a aparecer umas primeiras respostas, né? Uhum. Mas o fato é que, né, inclusive, também foi descartado, mas o advogado do nosso querido presidente, salve, o Azer, estava em Guaratuba no mesmo período com a mesma mulher, que depois teve o caso das crianças de Altamira, que também é circunstancial. E, porra, tudo é circunstancial. Não, e aí volta nisso da incompetência, sabe, Bel? Só para acabar o raciocínio. Porque aí você tem, por um lado, é fulano, e por outro, não é fulano. E aí tudo assim, mas é que aqui tem prova, aqui é circunstancial, aqui tem... Mas que tipo de prova, que tipo de circunstância? E aí parece que sempre falta escavar um pouquinho mais. Eu acho que o próprio caso do Evandro deveria ser retomado, dessas crianças, os casos lá de Altamira, tem mais coisa aí mexido. Ambas as situações envolvem política, envolvem políticos que hoje estão no poder, tá? E outra, eu já vi casos, aí eu estou falando aqui como da área da magia, do ocultismo, a gente sabe de pessoas que recorrem a esse tipo de coisa para ter poder, gente. Sempre teve. O próprio John Dee, né, ele não cometia crimes, mas ele tentou usar magia para ajudar a Rainha Elizabeth, porra. Sabe? Quantas coisas a maçonaria teve envolvido, Skull and Bones, e que são passos que se sabe que havia. E aí? Né? Quantos casos a gente sabe do prefeito que vai no terreiro pedir voto, né? Que envolve, não dá para assumir. E criança, né, gente? Parece coisa... Assim, existe, acho que tem um erro aí também, que quando morre uma criança, a primeira coisa foi um ritual de magia negra. Eu acho complicado isso. Que a mídia também tenta taxar tudo como magia negra, o RPG, porque mexe com coisa do diabo, né? Existe isso também, né? O preconceito. Então, mas por trás disso, o que tem? Cansaço, desaparelhamento da máquina pública, tem coisas que realmente não quer se resolver, que o resultado é pior do que deixar sem resolver. Né? Como o próprio caso das Abate, né? Vamos considerar, inclusive, elas receberam o perdão, então, para efeitos legais, já foi dito que não foram elas, né? Então, vamos assumir a resposta legal, né? Não foram elas, tá? Mas, e quem foi? Quem foi, né? Pois é. E na época se culpa elas porque era mais fácil, né? Na época se culparam elas porque era mais fácil. E aí também, 30 anos depois se dá o perdão, porque 30 anos depois ninguém lembra, já esfriou a história, metade do desenvolvido já morreu, já vai estar todo mundo velho. O que é isso? Que é os famosos erros, né? Judiciários que a gente tem. Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Né? Vai lá, Bel. Não, eu só ia comentar que eu acho que o caso dos emasculados de Altamira, eu acho que foi resolvido e correlacionado com outro caso que aconteceu no Maranhão, e eu acho que esse negócio lá da seita, lá da fulana, lá do outro sujeito, que era o advogado, daquele outro que era trabalhava com o presidente, sabe? Aquele outro, daquela história. Então, sabe aquele sujeito, aquele laranja que sumiu, enfim. Então, nesse caso, eu acho que não era correlacionado lá com não sei, com o grupo dela, né? Digamos assim, vamos chamar de seita. Só bad timing. Ela só tinha um azar de estar no lugar errado no dia errado, né?
Pode ser. Será? Não vou acusar ninguém. Será? Não, mas- Será? Né? Cara de jacaré, Ai, gente. rabo de jacaré, boca de jacaré. É uma lagartixa, É uma bolsa da Louis Vuitton. claramente. É engraçado, né? A gente tá falando de política. Teve um dos casos que a gente trouxe, o Castelinho da Rua Apa. Não sei se você se lembra, Débora. Você deve se lembrar do caso, Isabel, que você é de São Paulo, né? Foi um caso bem famoso que aconteceu aqui, que uma família tradicional de São Paulo foi toda morta dentro do Castelinho. O Castelinho hoje funciona uma ONG, né? Mas durante muito tempo funcionou, sabe, essas visitas guiadas de terror, né? Castelo Mal Assombrado, essas coisas. Foi curtiço também. Aquelas que o Lord já faz. Então. Foi curtiço também, não foi? Eu me lembro de passar lá e ser Sim, curtiço. teve uma quando eu era época criança. teve uma época que foi invadido, né? Então, qual é a versão da polícia, né? Para fechar o caso? Eram 2 irmãos, né? Com uma diferença de 2 anos entre si, no máximo, 1 ano e pouquinho, e a mãe. Então, o irmão mais velho mata a mãe, mata o irmão e se mata depois. Por poder, né? Enfim, essa foi a versão. Só que, assim, na cena do crime, uma única arma. Nos corpos, 2 armas. Então, durante o jogo, a gente trouxe, né, a presença de mais outros elementos, outras pessoas, e pessoas importantes, né? Apresentadas através do tarô, pessoas importantes que tinham interesse que aquele caso não fosse realmente solucionado da forma que aconteceu. Todas as fotos que foram tiradas na época foram perdidas num acidente, que eram tiradas em lâminas de vidro, sabe assim? Foram perdidas num acidente. Então, assim, o que se tem de foto da época era a foto da imprensa. Então, pouco se tem. Qual é o nome? Você escreveu aqui, eu não consigo ler. Daguerreótipo, né? Aquela das fotos em lâminas de vidro, Então, então fechou-se o caso assumindo que era um homicídio seguido de suicídio. Mas, na real, não era isso. E o tarô trouxe essa versão. E na semana seguinte, tem uma moça que ela é jornalista e historiadora, e ela estuda este caso há mais de 20 anos. E ela entrou em contato com a gente. E ela assistiu o episódio, eu já estou assistindo pela 4ª vez o episódio. Né? E tudo que vocês disseram, inclusive esta figura importante que abafou o caso, ela existe e eu tenho provas. Então, ela está escrevendo um livro, ela está escrevendo um livro, trazendo à tona tudo o que está envolvido, na verdade, desse caso. Então, todo o nosso jogo, tudo que o tarô trouxe, rebatendo as informações das investigações e tudo mais, do inquérito, ela disse, aconteceu exatamente como vocês disseram, e não como está lá no papel. Então, a política sempre, as pessoas sempre, né, de mais poder, de mais condições, de mais dinheiro, sempre vai prevalecer a vontade dessas pessoas, infelizmente, né? Infelizmente. Por isso que hoje existe uma luta muito grande entre a classe dos peritos, né, da perícia criminal, em ser uma classe independente ao governo, né? Para que eles possam trabalhar independente, porque a função do perito é trazer a verdade, seja para o acusado, seja para, né, para quem é culpado, para quem é inocente. Então, se o cara é inocente naquele crime, o perito vai apontar que ele é inocente, se ele é culpado, ele vai apontar que ele é culpado. E hoje existe uma certa indicação, né, faça isso. Então, os peritos, eles têm essa grande luta, né, de se tornarem independentes. Nós vamos pela verdade e não pelos interesses. Não, e dentro da própria polícia já tem esse movimento também deles, né? Eu não sei se vocês acompanham, tem alguns podcasts que andam falando com alguns peritos famosos aí, de casos famosos no Brasil, e alguns que falam de perícia nas redes sociais. E se tu ouves eles falando, parece que eles trabalham num sistema à parte da polícia. Teve um caso de uma menina que ela estava num podcast, eu não me lembro o nome dessa menina, bem jovem, a
a perita. E é perguntado pelo pessoal do podcast, tá, mas tu não trabalhas na Polícia Civil? E ela, sim, eu trabalho. E aí o outro comenta, né, não, mas é porque quando tu fala parece que é algo à parte. Ela diz, não, mas porque o trabalho da perícia realmente a gente tenta fazer em separado até para manter uma certa pureza no que está se fazendo. Nosso papel é diferente total. do papel da polícia numa cena de crime. Mas E é que aí saber tem essa aquela, intenção né? também, né? A função é isenta, né? Imparcial. Isso. Agora, Sim. os investigadores não necessariamente. Nem sempre, é. Esse é o nome. É Mas eu como acho aquele muito legal juiz, esse né? Que... movimento dos peritos agora. Eles estão trazendo muito mais consciência de como a profissão deles funciona, de como tu podes te tornar um Como é perito. importante a E a profissão e o trabalho importância da deles. pureza. Eu acho muito legal. O Salada é o que eu adoro ouvir ele falando. Porque ele não traz o discurso dos demais. Eu gosto dele também. Eu gosto dele. Gosto da Rosângela. Ele narra também. Rosângela Perita, ela é maravilhosa. E tem uma outra que tem um canal no YouTube, agora não vou me lembrar o nome dela, eu parei de acompanhar quando ela começou a fazer campanha para o Bolsonaro. Porque eu sou dessas. Começou a fazer campanha para o Bolsonaro, não deu. Pô, mulher, como é que faz campanha para o Bolsonaro? Mas ok, cada um com suas escolhas, a minha escolha foi não ouvir mais ela. Mas ela dava muitas dicas para peritos e para quem quisesse ser perito. Que ela dizia, eu sou formada em biologia e eu sou perita. Então a tua formação também pode... Essa conscientização é importante, porque às vezes o pessoal confunde, acha que todo mundo que está com o emblema da polícia faz a mesma coisa. E não. É, porque é um trabalho científico, né? Nada mais certo do que uma bióloga, né? Do que um geólogo. Eu já vi um caso, aquele caso Mércia, né? Que foi o caso Mércia. Nakashima. A Mércia Nakashima, eu me lembro que ele foi resolvido porque eles conseguiram catar uma alga que tinha no lago. Era alga, Mesmo é muito lugar, legal, né? É um dado que você vai ver, isso. né? Foi a alga. Mas é um trabalho da perícia que entende o que é importante outros profissionais fazerem parte daquilo. Nesse caso da Mércia, bióloga. Né? Uhum. Sim. Ô, Sam, deixa eu fazer uma pergunta. Depende. Aproveitando assim. Vocês têm lá o Agentes do Tarô e vocês fazem análise de casos históricos, né, que já são clássicos, etc., para fazer investigação através do tarô. E aí você comentou esse caso que uma pesquisadora entrou em contato com vocês. Isso. Né? Você pode repetir ou detalhar um pouquinho mais a impressão que ela teve com a leitura de vocês? Porque para mim, eu acho que como professor estudioso da área, eu acho que é interessante a gente ver, porque, por exemplo, o público do Bico do Corvo é um público de pessoas comuns e a grande maioria caguei para essas coisas do tarô, ou coisas esotéricas, né? Só que a gente, como estudioso, a gente tem um outro viés, né? Que não é de credulidade, é um viés também de pesquisa. Então, você pode falar um pouquinho disso, por favor? Tá. Uma das frases, eu estou aqui com a mensagem dela, uma das frases, fiquei impressionada com as leituras. Uma das frases que ela... Eu não posso ler tudo, tá? Ó, tens a minha autorização, né, em falar sobre as coincidências, né, do caso, e que ela não pode guardar segredo. E que ela também, quando alguma das coisas que ela descobriu, ela teve ajuda espiritual. Que ajuda espiritual que ela está falando nisso? Também baralho, né? Ela já tinha consultado pessoas, né, que jogavam antes, que tinham dado um norte para ela. E quando ela assistiu o programa, deixa eu ver se eu acho outra coisa aqui, acho que não está nessa conversa, acho que eu conversei com ela. Ela falou assim, essa era a peça que estava faltando na minha pesquisa. Foi a frase que ela falou, essa era a peça que estava faltando na minha pesquisa. Só que, assim, hoje, o que a gente tem para embasar, além do tarô e da nossa leitura, porque eu posso fazer uma leitura, a Débora vai fazer outra, a Isabel vai fazer outra, você vai fazer outra, né? Dentro do mesmo contexto, por exemplo.
de que isso valeria de provas, né, para realmente provar que o que a gente está falando é correto. Ela conhece, ela entende. Mas e aí? Quando que talvez um dia seja aceito que a gente fale dentro do tribunal, por exemplo? Porque é real. E detalhe, né? Do mesmo, acho que aí, pisando um pouquinho em ovos e tomando um certo cuidado, é da área de humanas, assim como a própria psicologia. Uhum. Então, se às vezes você consegue fazer um diagnóstico através da psicologia, e que também muitas pessoas já, isso é tudo falso, porque aí para o psicólogo tudo é blá, 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 né? Né? Tem gente que ainda tem aquela visão distorcida, por que eu vou pagar alguém para ficar me ouvindo reclamar da vida? Fica também para o tarô, acho que essa perspectiva é uma outra ferramenta que existe para investigação. Então, mas não estamos dizendo assim, que é a ferramenta correta, que é o melhor, que vai dar todas as respostas, não. Mas ele pode lançar luz, assim como a psicologia, de coisas que outros instrumentos não conseguem medir. Ele é mais um instrumento à disposição. E acho que isso é interessante, levantar essa lebre, né? Por isso que o trabalho de vocês é um trabalho, eu vejo, pioneiro e essencial em colocar isso na mídia, né? E a Isabel está com câmera de estar com a mãozinha levantada. Não, é que eu penso que pode ser um trabalho conjunto, né? Eu acho que o tarô, nesse contexto, ele pode trabalhar em conjunto com os dados, né? E com as informações que a gente tem coletadas pela ciência. Às vezes, sei lá, você tem um caso que você não acha uma solução. Aí o tarô pode falar, esse caminho é interessante, entendeu? E aí, às vezes, tem aquele, que nem quando a gente joga tarô pra gente mesmo, né? Que tem, sei lá, tem um aspecto da vida que a gente não tá se atentando. E aí, sei lá, o tarô pode indicar um aspecto, sei lá, de uma investigação que tá faltando. Isso é aquela peça, entendeu? Que falta, aquele empurrãozinho, sabe? Isso. Que às vezes o investigador falta. Eu acho que dificilmente, dentro do contexto geral, do mesmo jeito que um psicólogo, não sei se é um psicólogo, mas sei lá, uma pessoa totalmente leiga vai dar, eu acho que sim, eu acho que não, sobre um caso, eu acho que dificilmente um tarólogo vai estar um dia, sabe, num tribunal. Mas eu acho que ele pode atuar justamente no background, falando, e esse caminho, vocês já tentaram? Então, mas isso acontece muito debaixo dos panos, mas acontece, né? Com a polícia, por exemplo. Teve uma época que no nosso grupo de tarô, uma menina sumiu, o pai levou ela embora, né? No dia de visita, o pai levou ela embora. E nós auxiliamos um dos policiais, né, dos envolvidos na investigação, a procurar essa menina. Esse policial chegou na delegacia e falou, olha, tem um grupo de tarólogos? Claro que não. É óbvio que não. Nunca faria um negócio desse. Mas isso já existe. Isso existe, mas muito assim por debaixo dos panos, Bel. Eu já penso que é possível, sim. Não, é possível. Porque, olha só, a psicologia, ela muito se valida nos diagnósticos, por exemplo, em cima de instrumentos. São testes psicológicos, né, que são desenvolvidos em cima de estatística. Então, se tu pegares, é que o nosso problema, a gente vai bater na questão X, no ponto X da questão, são os charlatões, né? Eu tenho certeza que se pegasse um grupo específico de tarólogos competentes, estudados, dedicados, aquela coisa toda, e se fizesse um estudo de caso, por exemplo, sei lá, a polícia pegar um caso arquivado que a mídia não contou e testasse esses tarólogos, eu tenho certeza que a maioria deles ia chegar da mesma conclusão da polícia sem conhecer o caso, somente jogando tarô. Só que se tu não validares isso, tu não tem como validar o uso da ferramenta na polícia, porque a psicologia já trabalha na polícia, tem psicólogos forenses. Então eu penso que está faltando acadêmicos levarem o tarô para a academia. Eu estou fazendo a minha parte com o meu TCC, mas eu estou levando para outro lado a questão do terapêutico. As minhas marretadas contra o tarô terapêutico vão para a academia, vão para o TCC. Né? E eu penso que na parte criminal seria um trabalho fantástico. E sabe quando é que as pessoas começaram a pensar isso em termos mais contemporâneos? Quando teve aquele reality show
do SBT, aquilo Sim, virou os uma polvorosa paranormais. nas redes sociais, porque eu fazia parte de grupos que falavam crimes e investigavam crimes que não tinham sido resolvidos e criavam teorias da conspiração. Quando aconteceu aquele Paranormais, o pessoal pegou fogo dizendo que tinha que ter tarólogos nos grupos policiais. Algumas pessoas levantaram essa lebre por conta de os médiums que estiveram nos locais de crime fazendo as provas do programa, alguns acertavam e alguns erravam absurdamente. Mas os tarólogos não erraram nenhuma. Então, isso daí foi um tapão na cara da sociedade que acha que tá jogando cartinha, o clássico. Realmente é um papel a se pensar. Ou, como já se faz tanta coisa por baixo dos panos, você mesmo comentou, já se faz mais ou menos por debaixo dos panos. Já se faz. Eu recebi uma denúncia anônima. Denúncia anônima. Paguei uma taróloga para jogar sobre o crime. Ou pode ser o processo inverso, né? Ter, por exemplo, um perito tarólogo, entendeu? Que aí, sei lá, que trabalha para ser, entendeu? Porque não são todos os casos, né? Não é não é todo momento que talvez precise do tarólogo, mas quando chega naquela enrascada, aí chama o tarólogo. Aí o tarólogo vai lá, faz um joguinho e testa lá o que deu. Aí testa, né? Testa através das ferramentas científicas e vê se realmente aquele caminho ele é válido ou não, né? Paguei um pesquisador. É um pesquisador, né? Tem que ter um CNPJ, né? Um CNPJ escrito pesquisador alternativo. Uma formação. Mas quem sabe um dia a gente veja o tarô no tribunal, né? Quem sabe um dia. Ainda há esperanças. Ou alguém mora, assim, com uma carta de tarô, e aí vai ser todo... Já pensou? O novo Zodíaco. Nossa, mas com tarô, né? Dá um bom livro. Aí vai ser o assassino do arcano. E cada assassinato, né, baseado no arcano. Ó, que maravilha. Já estou dando para você, meu querido. Vamos escrever um livro. Você que está nos ouvindo e pretende ser um serial killer, aprendendo tarô. Porque aí você pode ter uma direção, né? Tem um cara que cai do banco para se tornar um cara mundialmente famoso e entrar para a história como o assassino do arcano. Mas aí esse programa ninguém vai achar o corpo. Não, ela vai... Elisa Samúdio, assassina. O crime da sacerdotisa. Vamos escrever um livro de horrores. Vamos, fechou. Esse programa é para você, serial killer informação. Aqui você encontrará muitas informações relevantes no seu aprendizado. Dicas importantes para o seu dia a dia como um serial. Inclusive, se for serial killer, aprende... Vamos desmaquiar para o homicídio. Para um serial killer. Ou aprender tarô, né? O serial killer aprende o tarô para poder dobrar o tarólogo, entendeu? Na hora que ele for procurar ele. Acho que é uma coisa importante para um serial killer aprender também. Como enganar o tarô. Aprender um tarô para poder, assim, se esconder. Talvez, se você jogar um tarô aí, você descobre como você esconde o corpo. O crime perfeito, pode ser. O crime perfeito. A resposta tá aí na sua mão. Não é? Quem se habilita? Por favor, escrevam para. O papo tá bom, a conversa tá boa, mas eu vou fazer que nem o Marcelo, tenho que encerrar. Que a gente, senão nós vamos ficar conversando até amanhã. Eu sei que essa turma fala pelos cotovelos, mas, como sempre, não é um tema que se esgota, né? A gente pode voltar a esse tema várias vezes aí, né? E então a gente podia ir encaminhando para o final, né? Acho que as meninas podem, acho que deve ter mais perguntas, comentários, dicas, truques, né? Quebra-galho para você que dá informação. E daí a Sam podia fazer também um merchan do Agentes do Tarô, falar um pouquinho, falar espaço Mercabá e comentar um pouco de como localizar. Daí o Marcelo vai colocar tudo na descrição do programa, daí quando for pro ar. Beleza.
Então, eu acho que antes de tudo, acho que antes da gente encerrar, seria legal, eu estava comentando com a Débora, que seria legal a gente dar umas dicas, né, de produtos, de coisas produzidas por mulheres, para mulheres que gostam de crimes, né? E aí eu queria só dar minha dica, além do a gente parou, mas aqui a Sam tá aqui, né? A gente não precisa, mas para além da Sam, eu que gosto muito de podcast, eu gosto muito de um podcast chamado Modus Operandi, né? Que ele é apresentado pela Carol Moreira e pela Mabê Bonafé. É um podcast bem legal, um trabalho super sério, né? As meninas começaram assim, meio uma coisa meio bagunçada, mas foi um podcast que foi se estruturando, né? E atualmente elas tratam de tanto crimes, tem crimes grandes, conhecidos, como, sei lá, como o sujeito lá da Serra Elétrica, que agora eu esqueci o nome, ou aquela que fazia aquela mulher que é serial killer dos Estados Unidos no final do século, que era polonesa, enfim, uma série de crimes, que agora eu não vou lembrar todos, mas elas pegam diversos casos e fazem uma sinopse e uma leitura super sensível, sabe? E é uma coisa assim, falando, aí o fulano fez não sei o quê, aquele canalha, sabe? É legal, porque é uma coisa que traz emoção e tem uma, sabe, não é uma coisa jogada, sabe? Não é uma coisa falando por falando. E elas alertam quando tem cenas fortes, quando elas vão falar de partes fortes, né? Quando vai falar de questões mais problemáticas. Então, esse é um podcast que eu gosto muito. Débora? Bom, eu estava pensando nos canais que eu assisto e eu acabei percebendo que os canais que eu assisto, 2 têm redatoras mulheres, mas os apresentadores são homens. É o Pic TV, porque para mim o trabalho daquele casal é fantástico. Gosto bastante da Pic. Né? O Milho apresenta, o Milho Wonka, o Leandro, e a mulher dele, né, é quem faz a redação, quem faz a edição dos vídeos. Ela não gosta de vídeo, então ela fica no bastidor, mas a gente vê que é uma redação muito bem estruturada, os vídeos têm uma sequência lógica. Gosto bastante, não é o tipo de canal que vai te horrorizar. É um canal para informar, conscientizar de certa forma. Outro que eu gosto bastante. É bonitinho até, né? É muito bem feito. Eu acho legal que eles mudam a cor da luz de acordo com o caso, né? Se for caso de OVNIs, é uma luz verde. É bem feito. Caso resolvido é vermelho. Então, tu já tem uma familiaridade ali. Outro que eu gosto bastante é o Colecionador de Ossos. É um canal até relativamente novo. E que a mulher dele é a redatora. A redação é perfeita, a narração é fantástica. E mesmo para quem assiste o vídeo, eu não assisto, né? Eles fazem umas montagens, uns desenhos bem legais para te ambientar no caso. E eu descobri recentemente, também vou indicar, é o Horror das Minas. É uma menina que ela senta na cadeirinha gamer dela e ela sai falando. Sabe? Tu te sente naquele momento fofocando com a amiga, ouvindo ela contar casos absurdos. Mas é muito legal a dinâmica do canal e é bem voltado mesmo para a mulherada. E tem os Crimes Franceses, que é outro que eu acompanhei bastante. Hoje em dia eu já não acompanho tanto, porque eu acho que ela opina demais. Eu quero ouvir a história, a opinião deixa comigo. Né? E eu também tenho um canal legal que só traz crimes da França, porque a França não bota muito na mídia os casos. E lá tem casos horrorosos. E ela traz esses casos, ela conta esses casos. É uma brasileira morando na França. Então são canais do YouTube que eu consumo bastante. No mais, leitura mesmo, a minha leitura é voltada para o horror, não é voltada para o crime. Desculpa, gurias, eu não faço parte do time de vocês. Eu amo terror, é só o que eu leio. Meu Deus. Então, aproveitando aqui, né, eu gosto bastante da Jaqueline Guerreiro, né, que é uma youtuber novinha, inclusive. Ela faz um trabalho de pesquisa, ela traz a narração do caso em si. É um programa simples, mas bem feitinho, bem gostoso, o jeito que ela passa as informações. Tem o programa produzido pelo Media Lens no YouTube, que é Operação Criminal, onde a gente tem a Carla Albuquerque, que é a diretora do programa, e a perita Rosângela Monteiro, que eu adoro o trabalho dela, que são, assim, para mim, figuras chaves. Tem, lógico, homens, né? Tem um outro homem que é eu esqueci o nome dele, mas a Carla que mais fica na minha cabeça, que é o outro diretor do programa, parceiro dela, mas as figuras marcantes desse programa são as mulheres, em especial a Rosângela Monteiro, que é a perita, porque ela é perita criminal e psicóloga. Então, ela traz um olhar além, não é? Ela é fantástica, assim. Então, são os dois... É o canal que eu mais consumo, na verdade, é Operação Criminal, no YouTube. Então, fica a dica, hein? Hashtag fica a dica.
Maratonar. Eu e a Sandra, a gente E agora minha mãe está figurinha assistindo. Minha mãe, eu dei um sticker para ela para pegar YouTube na TV dela do quarto, que não era. Na verdade é Smart, mas era antiga, uma Smart antiga e não pegava YouTube ainda. Então agora ela aprendeu, né? Assistiu Operação Criminal e ela não sai da frente da TV mais. Eu aprendi sobre horror com a minha mãe também. Porque eu, quando era criança, eu morria de curiosidade de ver filmes de terror com a família, porque todo mundo via filmes junto. Filme de ação, filme de aventura, comédia. Quando era dia de filme de terror para ela, pai, todo mundo tinha que dormir mais cedo. E aquilo me revoltava porque eu queria assistir junto. Né? E ela disse assim, quando tu tiveres 10 anos, tu vais assistir comigo. Quando eu fiz 10 anos, no dia do aniversário, ela disse assim, vai lá no meu quarto e olha o que eu aluguei. Fui lá no quarto dela ver, ela tinha alugado todos os Sextas-feiras 13. E nós maratonamos aquelas VHS. Depois é uma memória afetiva para você. Por isso que você gosta, é uma memória afetiva. Eu, no meu caso do Gil Gomes... Foi um marco na minha vida. No meu caso do Gil Gomes, despertava às 5h30 da manhã, aquela merda. No despertador. Aqui e agora. Minha mãe também assistia, adorava. Mas era um programa que ele tinha, né? Gil Gomes lhes diz, né? Ele com a mãozinha dele assim, depois do aqui e agora, né? Mas antes era o Gil Gomes lhes diz, né? E era o nosso programa. Era o despertador, era o que me acordava para ir para a escola. Mas era rádio? Era rádio. Foi na rádio. Foi na rádio, eu não podia pegar porque eu estava na escola na época. Então, acabava que a mãe escutava baixinho e eu estava dormindo ainda. Mas não, mas então, era o meu despertador, Débora. Era despertador. Era despertador. Despertava às 5h30, 6h da manhã com o Gil Gomes. Que horror. Gente, minha mãe nunca me deixou assistir. Minha mãe, duas coisas que minha mãe não me ensinou. Uma foi Big Brother e a outra foi esse negócio de crime. São duas coisas que eu gosto, que minha mãe não tem zero responsabilidade, coitada, ela muito se envergonha de mim. Big Brother foi minha filha e me ensinou. Ela muito envergonha que eu gosto de Big Brother e gosto desse negócio de crime. Minha mãe ficou falando, pra que você fica assistindo isso? Minha mãe ficou impressionada. Minha mãe não consegue ir no cinema, assim, uma cena com um pouco mais de sangue, e minha mãe já fez assim, sabe? E eu, pelo contrário, eu acho... Não no filme, né? Não gosto dessa coisa muito visual, gosto mais do áudio, mas eu já me atraio, assim, né? Cara, vocês falaram várias assistir com a mãe. Eu odiava assistir com a mãe. Tipo, Agatha Christie, coisa assim. Porque ela tava charada do assassino na primeira cena. Ela dizia assim, foi fulano. E aí chegava no final, era fulano. Não gostava porque ela já tinha lido tudo, Débora. Minha mãe lia Agatha Christie também. Filme, não. A Agatha Christie, ela nunca chegou a ler. Mas filmes que fossem, tipo, suspense, era surreal. Eu ia pro cinema ver e ela estragava o rolê todinho. Eu dizia pra mãe, não dá pra ver filme assim contigo, tem que ser filme. Ela era detetive, né? Ela era detetive do caso, né? Do filme. Amava. Muito bom. Eu acabei indicando só um podcast, eu fiquei pensando se eu devia ter indicado mais, né? Porque eu indiquei o Modus Operandi, mas eu assisto um outro chamado Café, Crime e Chocolate, né? Que é com uma moça também nos Estados Unidos, que é bem legal. Tem outro chamado Café com Crime, que não é o Café com Crime e Chocolate, que é um outro que também eu gosto bastante. Ai, qual mais? É que é tanta coisa que eu acabo ouvindo, sabe? Eu ouço tudo em seguida, sabe? Tem um outro que são duas meninas também. Bel, a partir de hoje eu tenho muita visão de você. Somente criminosa. E eu gosto de literatura, mas literatura eu gosto mais de... Tem um quadrinho que mas aí é de um cara, né? Que era chamado Meu Amigo Dahmer, que é a história do Jeffrey Dahmer. E aí o cara fez o quadrinho do Jeffrey Dahmer, que eu acho bem legal, assim, sabe? Eu ganhei ele em inglês. Eu só gosto tanto que eu ganhei o quadrinho em inglês, né? Atualmente tem uma edição em português, mas eu gosto bastante. São temas... Eu gosto de uns temas meio estranhos, né? Eu gosto de crimes e, sei lá, Coreia do Norte. Bacana. Muito bom o papo. Então deixa eu dar... Tem seu Goiânia, né, para acabar com a nossa... Você pode jantar lá, se você quiser, a gente continua aqui. Eu vou. A gente fica aqui fofocando. Estou indo embora. A gente continua aqui. Mas eu não vou dar dica de podcast, eu vou dar uma dica que eu já dei para alguns de vocês. Leiam Edgar Allan Poe. Né? Os 3 crônicas policiais
as 3 crônicas policiais dele, né? Começa com Crimes da Rua Morgue, depois A Carta Roubada e O Mistério de Marie Roget. Né? Com esses 3 contos, ele cria a profissão de detetive e inspira a criação de Sherlock Holmes. Então, tudo começou com ele. Acho que vale a pena ver o Dupin em ação. E são contos, então é curto. Então, vale a pena a leitura. E para você que curte crime, acho que é uma dica que não pode faltar na sua estante. Acho que é São legal. crimes reais, Goya. Goya, são crimes reais. É true crime. Sim. Não é crime de mentira. Então, mas o mistério... Pena. Então, o Mistério de Marie Roget é baseado... É crime raiz, não é crime Nutella. Então, só que o Mistério de Marie Roget, se vocês não sabem, ele é um caso que aconteceu na França. Edgar Allan Poe morava em Boston. E só com o que saía no jornal ele resolveu a história. Inclusive, ele chegou a ser investigado como suspeito, porque ele deu informações que ninguém tinha, que nunca tinha sido publicado em lugar nenhum, só lendo o que tinha no jornal. Né? Então, é baseado num caso real. Então, vale a pena ler, porque ele começa, inclusive, já que você tocou no assunto com True Crimes, também foi ele o precursor. Ele baseou em leituras de jornal, né? Vale a pena ler, fica a dica para vocês. E outra própria coleção do Hannibal Lecter, né? O Dragão Vermelho, de Thomas Harris, O Silêncio dos Inocentes e o Hannibal, não a origem, né? Mas o Hannibal, que é o terceiro. Também é fabuloso e dica. O Thomas Harris nunca deu informação nenhuma de quem ele se inspirou para criar o Hannibal. Nem se foi em vários personagens ou se foi num só. Nele mesmo. Mas quando ele começa a contar, mas quando a entrevista perguntam para o Thomas Harris, o Hannibal, ele corta a entrevista e vai embora. Então, fica a dica, quem nunca leu esses livros, leiam que vai deixá-los com o cabelo em pé. Temos em especial, o King, né? Temos o bom e velho King com o Rage, que no Brasil, se eu não me engano, sai como Fúria. Ele escrevendo com o nome de Richard Bachman, ele tem 4 livros com o nome de Bachman. E Rage é o que inspirou massacres como o Massacre de Columbine, que é um crime real, porque a história que é contada em Fúria é de um menino, que ele é estudante, ele tem uma raiva tremenda, e ele acaba fazendo um atentado à escola, né? É uma história ficcional, que nos Estados Unidos é proibida a venda por conta da inspiração que ele causou no pessoal que acabou, eu falo rindo, mas é de nervoso, que ele causou nesses estudantes que acabaram cometendo atentados, né, à escola. E tem o filme. Então, e fica a dica também do Constantine, né? Ele tem uma história chamada Shoot, né, Atire, que o Grant Morrison escreveu essa história e ela estava pronta para ir para a banca quando aconteceu tiros em Columbine. E aí a editora mandou recolher da banca. Essa editora já estava nos caminhões a história. E aí ele parou de escrever o Constantine porque foi recolhido. Ele falou, não tem nada a ver com a história, eu escrevi antes da história acontecer, né? E daí falou, mas vai cair em cima, né? Eu falei, cara, eu estou pensando nessa história 1 ano antes disso aí. Então, também fica uma história muito legal, e tem edições piratas por aí rolando, e aqui no Brasil chegou a ser lançada recentemente pela Panini. Né? Fica também, é bem interessante isso aí. Né? E é isso. Eu passo para vocês de volta, meninas. Vou me manter aqui. Depois eu só quero falar um finzinho para comentar de vocês. Tá, agora eu queria chamar a Sam para fazer o merchan dela todo. O merchan? Momento merchan, né? Bom, vamos começar pelo Agentes do Tarô, né? Nossa página no Instagram, no Facebook e até mesmo no YouTube. Agentes do Tarote, tudo junto. Nós temos programas quinzenais, na verdade nós temos programas todas as semanas,
mas a cada 15 dias é o programa Agentes do Tarô mesmo, que a gente pega um caso, estuda. Aí na semana seguinte, também a cada 15 dias, o Plantão Agentes do Tarô, que é um jogo mais rápido, a gente geralmente pega casos mais atuais, né, que estejam na mídia, e também temos um conteúdo exclusivo para quem faz parte do nosso grupo no Telegram, né, que é a Rapidinha dos Agentes do Tarô. E é bem legal que a gente também pega assuntos que estão em alta, né, que estão ali em destaque no momento. Tem o Espaço Merkabah, para você que quer aprender tarô. Tem Espaço Merkabah, concursos com Frater Goya, meu parceiro Ricardo Baratella, e outros tantos profissionais aí que dignificam a profissão de professor de tarô, né, e de tarólogo também. E é isso, meninas. Muito obrigada pelo convite. Goya, obrigada, né? Goya aí sempre de olho, se a gente está se comportando. Da próxima vez a gente banir ele da sala, para a gente poder falar. Porque eu comecei ouvindo o podcast, o primeiro, o de vocês, sobre masculinidade tóxica. Achei bem bacana. Né? Mas tem papo que a gente quer fazer só de menininha mesmo, né? Então, deixa eu falar antes de vocês terminarem. Então, que daí vocês falam para eu não falar por último, para não ficar o pai controlado. Exatamente, porque o quadro é delas. Exatamente. Então, para você que está ouvindo o episódio de hoje, está estranhando, fica a pergunta-chave. Onde está Marcelo Zarza? Então, hoje ele não apareceu, mas vai dar o ar da graça. E esse quadro é um quadro novo que as meninas vão pilotar. E é um quadro voltado para todos, mas especificamente para interesses femininos, para sair daquele papo cueca que a gente sempre faz, né? E para atender essa demanda desse nosso público. E temos aí duas meninas feras que estão se apresentando para trabalhar nessa frente, que é a Débora e a Isabel. Então, para você que está acostumado a ouvir o Bico do Corvo só comigo, Marcelo e os nossos, agora você também pode sugerir temas, pode criticar, pode dar ideia, pode fazer o que você quiser, que elas também vão spin-off do gente nesse novo, né, esse quadro vai ser pilotado por elas em diversos temas. E eu só queria agradecer de vocês terem aceitado o desafio, agradecer a Sam. E sei que o Marcelo também vai, talvez, colocar na edição o pitaco dele. Fica aí o convite para pôr um pós-escrito, um pós-faládium, né, do Marcelo, para ele dar o pitaquinho dele. Mas é isso, gente. Mais uma vez eu queria agradecer e dar as boas-vindas a vocês. Não é sempre que a gente vai estar, de preferência eu não quero estar nunca, que eu quero justamente dar o espaço é de vocês. Tá bom, gente? Um beijo e muito obrigado, e passo a palavra para as meninas fazerem o encerramento. Quero agradecer a presença da Sam aqui com a gente, que topou esse desafio no nosso primeiro episódio, né, nessa bancada, veio junto, falou junto, se divertiu junto, foi um grande prazer tudo isso. Né? E agradecer a parceria da Bel, tão organizada, tão sistemática, roteirizando, preocupada a semana toda, e principalmente agradecer aos âncoras oficiais do Bico do Corvo, né? O Goya, o Marcelo, por poder estar aqui e trazer um pouco também para poder agregar nesse podcast. Muito obrigada e boa noite. Eu também queria agradecer a Sam, né? Quando a gente comecei a conversar com a Débora, né? Sobre falar, semana vocês têm que se virar, né? Aí, conversando com a Débora, eu pensei, primeiro um tema que tanto eu quanto ela gostamos, nós duas gostamos. Vamos começar com uma coisa que a gente goste e que seja fácil, né? Aí eu pensei, True Crime. Aí eu pensei, quem que a gente vai convidar? Eu falei, a Sam, tem que ser a Sam, né? Eu não pensei em nenhuma outra pessoa na hora, né?
eu falei, se a gente não tivesse, sei lá, o que a gente vai fazer, né? Então eu fico muito feliz dela ter aceitado o convite e ter estado aqui com a gente. Foi um enorme prazer, muito legal ouvir você falando, né? E ter agora essa coisa meio de bastidores, né? Do trabalho que vocês fazem, né? Um pouco ver pelo outro lado, né? Não só pelo você e o Ricardo lá na frente, né? Eu até pensei em chamar o Ricardo, mas eu falei, o Ricardo é menino, né? O Ricardo não vale, porque o Ricardo é menino, né? Ele tem esse defeito, coitado. Então, por isso que a gente acabou. Então, eu fico muito feliz de você ter vindo, né? Só queria te agradecer. Queria agradecer também aos dois hosts, né? Raiz aqui do Bico do Corvo, né? Agora no nosso programa, que Bico da Gralha, ou eu não sei se eu falo que é a Bica da Corva. Bico né? da Corva, é Bico da Corva. É o Bico da Corva. Ou a bica, né? Tipo uma bica d'água. O bica de dar um chute mesmo. É a bica da... É a bica da corva, quando a corva chega chutando. Exatamente. E queria agradecer também a minha parceira, Débora, né? Obrigada pela parceria e obrigada pelas conversas aí. A gente vai seguindo junto, tá bom? E um beijo para vocês e boa noite. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada, meninas. Desejo muito sucesso a vocês. Goia, obrigada. Obrigada ao Marcelo também, que eu não conheço, mas quem sabe um dia a gente tenha o prazer de se conhecer. Meninas, excelente trabalho de vocês, desejo muito sucesso, que vocês possam ter muitas outras mulheres aqui para falar, para tantas outras mulheres e homens também, né? Porque eles precisam aprender alguma coisa. Brincadeira, gente. Era só para ver a cara do Goia mesmo. Beijo grande e mais uma vez, muito obrigada.